sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Coríntios. Eu queria pedir que você permanecesse com esse texto aberto de 1 Coríntios. É uma carta muito impressionante. Foram escritas 4 cartas para essa igreja, das quais nós temos 2. E na providência de Deus temos esses textos maravilhosos diante de nós. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós estamos vendo nesse último ano para cá, um pouco mais, quase 1 ano e meio, essa questão da pandemia, que agravou algo que já existia em nossa cultura, mas que por causa da pandemia isso tomou dimensões ainda mais profundas. É o que nós podemos chamar de hiperindividualismo, geral, que já estava presente na nossa cultura, é algo que já estava avançado na nossa cultura, mas que toma dimensões ainda mais profundas com a pandemia. Somaram-se 2 elementos e isso potencializou essa questão do hiperindividualismo. E hoje eu queria meditar com você sobre o poder da comunhão em uma cultura pós-cristã em pandemia, que é a cultura que nós vivemos. É uma cultura pós-cristã, isso é, já não é uma cultura mais cristã, é uma cultura que ultrapassou essa ideia do cristão e que precisa retornar às escrituras sagradas. O hiperindividualismo, ele tem suas características. O individualismo, ele é algo importante, todos nós temos em nossa vida, né? Nós somos únicos, nós somos singulares, nós temos as nossas particularidades, a nossa própria individualidade, e tudo isso é positivo, mas o hiperindividualismo é a distorção desses valores, dessas características e a potencialização desses elementos. Então, o hiperindividualismo, ele se caracteriza por alguém ou por uma sociedade que pensa a maior parte do tempo apenas em si mesmo, em sua vontade, em seus interesses, em seus planos, em seus sonhos. A característica do hiperindividualismo é deixar de pensar mais no outro, para pensar mais em si mesmo. É usar as pessoas, outra característica, né? Usar as pessoas e as situações para o seu próprio benefício. Então usa-se as pessoas se tornam instrumentos para que eu alcance alguma coisa que eu desejo. Então essa é uma outra característica do hiperindividualismo. Por exemplo, o divórcio é a incapacidade de pensar no outro e de colocar os seus próprios desejos e interesses de lado, ou até mesmo jogá-los fora, por pensar no outro, para o benefício do outro, porque nem sempre aquilo que eu quero para mim, nem sempre aquilo que eu gosto, nem sempre aquilo que eu sonho é melhor para os outros. Às vezes é só bom para mim, mas vai fazer mal aos outros que estão ao meu redor. O hiperindividualismo vai pensar o quê? Não importa os outros, importa o que eu quero. Mas quando nós vivemos em comunhão, nós vamos pensar no outro e não apenas em nós mesmos. As intrigas, as brigas familiares são expressões do hiperindividualismo. Não se pensa tanto no outro, se pensa mais em si mesmo. Nós vemos isso não apenas na família, mas vemos isso, por exemplo, em partidos, sejam eles pequenos ou grandes, em pequenas ou grandes proporções. Por exemplo, essa questão do partidarismo. Aí nós vemos no Brasil, se você chegar para qualquer político, em qualquer partido no Brasil e falar assim: você ama o país, você ama essa nação, todo mundo vai dizer: não, eu amo essa nação, eu quero o melhor para essa nação, né? É o Brasil acima de tudo, alguma coisa nesse sentido. Mas você vê que essas pessoas têm mais interesses pessoais e às vezes político-partidários, ideológicos, do
que pensando no bem geral da nação. Por exemplo, a igreja evangélica, nós temos hoje mais de 400 denominações evangélicas. Não faz sentido algo assim. Se temos um só Senhor, um só batismo, uma só fé, uma só esperança, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que age em todos e age por meio de todos, porque temos 400 denominações. Entende? Essa ideia do hiperindividualismo atinge a igreja, acaba adentrando as portas da igreja, mas as portas do coração do povo de Deus. E é justamente isso que está acontecendo na igreja de Corinto. O pensamento individualista, hiperindividualista, está adentrando no coração, na mente daqueles irmãos, e eles estão destruindo a igreja. Olha o versículo 12 do capítulo 1, vai dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, que é Pedro, e eu de Cristo. Aqui você tem Paulo, um cidadão romano, você tem Apolo, que é um grego, você tem Cefas, que é o apóstolo Pedro, que é um judeu, e aí tem um partido dentro da igreja que é de Cristo. Veja só, a igreja está completamente partida, ela é como um vaso que caiu no chão e despedaçou em vários pedaços. Mas lembra do que o nosso Senhor Jesus Cristo disse, lá em Mateus no capítulo 12, versículo 25, que um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida, se as pessoas daquela casa estiverem divididas umas com as outras, aquilo não vai subsistir. Se uma nação está dividida, tampouco. Se uma igreja está dividida, tampouco irá subsistir. Os cristãos em Corinto estão vivendo os mesmos valores culturais que a sociedade ao seu redor. E esse é o grande perigo, uma sociedade dividida em castas, classes, interesses e partidos. Estamos presenciando nesse momento uma divisão política e partidária sem precedentes na nossa nação. Não que o Brasil sempre esteve unido ou alguma coisa assim, mas dentro da proporção, por causa da internet, por causa das grandes mídias, existe aí uma nação dividida como nunca nós vimos até então. O conceito do hiperindividualismo avançou com a pandemia e tem afetado a mente dos cristãos. O efeito colateral do distanciamento social, do isolamento, que vai aí já há quase 1 ano e meio, está tendo os seus efeitos, em boa parte com cultos online, não presenciais durante esse período. A mente de muitos cristãos foi contaminada com a ideia de que reunir-se para o culto ao Senhor, a comunhão e a unidade da igreja são desnecessários. Eu estava participando essa semana passada de uma conferência internacional para pastores online, e ouvindo irmãos pastores de outros países, pastores de 60 e poucos anos, pastores mais novos, pastores mais velhos também, e todos eles estão dizendo a mesma coisa. Conversando com pastores, amigos aqui no Brasil, todos estão dizendo a mesma coisa. As pessoas, elas não querem mais, em uma grande medida, voltarem para a igreja. Estava ouvindo um pastor desse dizendo: olha, eu tenho grandes amigos, e que eles não voltaram mais para o culto. Eles não voltaram mais, eles ficaram em casa, e eu nem sei se eles vão voltar. Tornou-se desnecessário. A média de pessoas que voltaram para os cultos nos Estados Unidos é de 50%. Os outros 50% não voltaram mais. 30% dessas pessoas que frequentavam a igreja, nem culto online viram por 1 ano inteiro. Então, toda essa situação do hiperindividualismo, somada à pandemia, trouxe esses efeitos colaterais. É óbvio que o isolamento social, quando a pandemia está muito grave, o distanciamento, o uso de máscara, álcool em gel, todos esses elementos são fundamentais, são necessários. Não podemos abrir mão disso. Mas eu estou vacinado, quem está cuidando também continua
continua firme, cuidando desses elementos. Mas esse efeito colateral que está acontecendo, é preciso que a igreja, que cada cristão abra os olhos. Meu irmão, culto ao Senhor, comunhão uns com os outros, é extremamente necessário, fundamental para a vida cristã. Ninguém, em canto algum do mundo, em momento algum da história, irá desenvolver uma fé saudável sozinho. A fé cristã não foi feita para ser vivida e desenvolvida na solidão. Não é bíblico o ostraísmo, monastérios, mosteiros, esse tipo de ensino não é bíblico. A fé cristã é para ser vivida na unidade, e é nessa unidade do povo de Deus, como aconteceu com Elias, com Eliseu, que a nação de Israel foi restaurada. É nessa unidade que se fortalecem os vínculos, que a igreja permanece sólida e forte. É aqui que a igreja permanece firme, obviamente, guardando esses elementos necessários e dispensáveis durante a pandemia, mas não deixando de estar juntos. Não há ninguém, queridos, não há absolutamente ninguém que vai desenvolver uma fé saudável vendo a comunhão como algo descartável, desnecessário, fútil ou alguma coisa nesse sentido. Ninguém desenvolve, de fato é o contrário. De fato é o contrário. Quando você vê que um irmão da igreja, quando você vê um cristão, seja ele de onde for, quando ele começa a esfriar na fé, ele começa a se distanciar da comunhão do corpo de Cristo. Isso é tão intenso, isso é tão objetivo, que o autor de Hebreus ordena: não deixemos de participar dessas reuniões públicas, como é costume de alguns. É uma igreja que está em declínio, em perigo de desvio, e aí está o alerta do autor de Hebreus. Então, esse efeito do hiperindividualismo, onde eu posso servir Deus sozinho, onde eu não necessito da comunhão, onde se eu conversar com um ou com outro irmão, vez ou outra, durante a semana, então eu já estou suprido dessa comunhão. Isso é um engano muito grande que está presente na nossa cultura, porque você está vendo o tecido familiar sendo dissolvido, o índice de divórcio cresce, você vê que a comunhão, o relacionamento entre as pessoas torna-se empobrecido com o hiperindividualismo. Isso é potencializado pela questão da própria pandemia. Veja, os índices que se referem à comunhão, todos eles começam a declinar. Há mais violência dentro de casa, há mais violência contra a criança, contra a mulher, contra idosos, há mais nível de divórcio, há maior consumo de pornografia. Todos esses indícios, há mais consumo de bebida alcoólica, há mais consumo de drogas. Todos esses indícios mostram uma sociedade, um tecido social de relacionamento, de comunhão, que está se desintegrando, está se rompendo, está esgarçando. E a igreja precisa resgatar isso, meu irmão. Resgatar isso como igreja, como família, sim. Você, como cristão na sua casa, você deve ser esse ponto de comunhão, de convergência da sua família. Você deve ser aquele que vai valorizar a comunhão dentro da sua casa. Mas você também precisa pensar corretamente em relação à comunhão com a igreja. O hiperindividualismo torna utilitário e descartável os relacionamentos dentro e fora da igreja. Os relacionamentos perdem força e eficácia, porque as pessoas passam a relacionar-se por obrigação e responsabilidades, trabalho, deveres, culpa, ou passam a relacionar-se por prazeres. São relacionamentos cada vez mais voltados para as questões dos prazeres. Não há profundidade nesses relacionamentos, não há respeito, não há crescimento em amor, conhecimento do outro, o dividir o coração em profundos diálogos. As necessidades emocionais não são atendidas, existe apenas o senso de cumprimento de dever ou alegria passageira, sendo aí no caso por prazer. Você não cresce como ser humano
e tampouco se realiza e nem realiza as pessoas que estão ao seu redor. Então há um empobrecimento do diálogo, há uma superficialidade cada vez maior na comunicação, as pessoas estão se isolando dentro das suas próprias redes sociais, gasta-se muito tempo com isso, pouco tempo uns com os outros. Perceba a qualidade, a frequência da comunicação dentro da sua própria casa. Veja se isso é satisfatório. Pergunte para você mesmo: eu estou gastando mais tempo no celular, nas redes sociais, ou em diálogo com a minha família? E isso são coisas que nós vamos pensar, queridos. Nós não podemos deixar simplesmente isso passar. Esse conceito de relacionamento descartáveis é que fez os irmãos da igreja de Corinto desprezarem uns aos outros durante a Santa Ceia. Tinha gente que estava bêbado, e os irmãos mais pobres, quando vinham para o culto, os irmãos mais ricos já tinham comido e bebido tudo e desprezavam os irmãos mais pobres. Eles se dividiram em partidos, falando mal uns dos outros e se achando mais espirituais uns do que os outros. Isso afeta até o uso dos dons espirituais, porque na ideia deles, o uso do dom era para uma experiência pessoal. Eu quero ter uma experiência pessoal, espiritual, extasiante com Deus. Quando Paulo vai dizer que tudo que deve ser feito no culto deve ser feito pensando não em si mesmo, mas no outro. Por isso que quando você vê 1 Coríntios 13, o maior dom, o amor, ou todos os dons devem nascer, devem ser exercidos nesse amor, ele está falando da unidade. Veja, todos os temas em 1 e 2 Coríntios está falando da unidade dessa igreja. Essa igreja está numa crise de unidade. Eles estão usando todos os elementos da vida cristã de forma errada, porque eles têm um conceito errado sobre unidade. Eles têm um conceito errado da igreja. Eles têm um conceito errado de Deus, de Cristo, da cruz do Calvário. Então, quando esse conceito, quando a mente deles não é a mente de Cristo, eles não pensam como Cristo, seus valores não são cristãos, mas são mundanos. Tudo que eles estão vivendo dentro da igreja, tudo que eles estão vivendo como família, e aí Paulo vai falar do casamento, e aí Paulo vai falar da imoralidade dentro da igreja, e aí Paulo vai falar sobre as relações interpessoais. Veja, está tudo de perna para cima, está tudo contrário às escrituras sagradas. Eles usam aquilo que Deus dá, a Santa Ceia, os dons espirituais, de forma errada, porque eles têm um pensamento, eles têm um conceito errado de Deus, de Cristo, da igreja, do povo de Deus, e eles estão com valores mundanos. Aquele mundanismo entrou na igreja. Era aquela sociedade que estava dividida principalmente entre os estoicos e os epicureus. Os estoicos achavam e viam no mundo uma certa ordem, beleza, dinâmica. Então eles achavam que o mundo, um dos grandes pensamentos estoicos era a razão da vida é a ética. A ética é a grande razão da vida. Aí os epicureus, não, que nada, a vida é para tirar o pé do chão, é pular, é se dar os prazeres, não se pôr limite nenhum, ninguém é de ninguém, alguma coisa nesse sentido. Então eles estão vendo uma sociedade, a partir deles trouxeram isso para dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, cada um dividido. Uma igreja, eles estão na igreja, mas pensam como mundanos, agem como mundanos. E aqui estamos nós diante desse texto maravilhoso, que eles precisam entender, compreender, e nós também, o que une a igreja e as atitudes que devemos ter para crescer, para avançar na comunhão. E aí Paulo então vai gastar os 4 primeiros capítulos de 1 Coríntios para falar justamente sobre os valores da unidade, os argumentos por que devemos viver em comunhão. E o primeiro argumento que Paulo fala sobre o porquê da comunhão é o versículo 30 do capítulo 1: vós sois dele,
em Cristo Jesus. Vocês são de Deus em Cristo Jesus. Eu acho lindo como Paulo começa essa carta aos Coríntios. Ele diz à igreja, capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus, a igreja não é de Corinto, a igreja está na cidade de Corinto, mas a igreja de Deus, a igreja de Cristo está em Samambaia, mas ela é de Cristo, ela é de Deus. Você, meu irmão, pertence ao Senhor. Essa ideia de identificar-se com Deus, de saber que pertencemos a Ele, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos, em todos os lugares que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Veja, é uma unidade local, mas é uma unidade internacional. Nós estamos ligados em Cristo uns com os outros, que estamos na mesma igreja, na mesma região geográfica, mas nós estamos ligados com o povo de Deus no mundo inteiro. Isso é o senso da unidade. Por isso que Paulo começa essa carta falando dessa unidade. É interessante que a unidade primeiro é com Deus, depois com os irmãos. Se andarmos na luz como Ele na luz está, ok? Comunhão com Deus, mantemos comunhão uns com os outros. Não é primeiro ter comunhão com os irmãos para depois ter comunhão com Deus. Não. Primeiro nós temos comunhão com Deus. Primeiro somos salvos. Primeiro passamos pela cruz do Calvário, para depois manter comunhão uns com os outros. O segundo argumento de Paulo está justamente no capítulo 2, versículo 5, uma fé que está fundamentada no poder de Deus, isso é na cruz de Cristo. Quem é o poder de Deus? Quem é a sabedoria de Deus? Como eu li no capítulo, no início dessa mensagem, capítulo 1, versículo 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, e aí ele coloca todas as nações juntas, judeus e gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Na sabedoria greco-romana, eram os partidos, eram as divisões, e cada um procurando o seu interesse, que valia a pena a vida. Mas aqui, o que Paulo está dizendo é que a cruz de Cristo abraça todos. Estamos todos sobre o mesmo sangue, estamos todos habitados pelo mesmo Espírito, temos todos o mesmo Deus e Pai. Estamos vivendo sobre essa cruz, sobre esses braços que abraçam todo o povo de Deus em toda a terra. Isso é unidade, isso é comunhão, irmãos. Isso é koinonia, é estar junto, é dividir a vida. Isso é relacionamento bíblico. Como diz o capítulo 2, versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, que é justamente o que eles estão usando, essa ideia do partidarismo, mas sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época. E ele está fazendo a citação aos filósofos, que se reduzem a nada. De fato, aí se reduz a absolutamente nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Que mistério é esse? É Cristo. Estava oculto e foi revelado em Cristo, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então Cristo é o centro da nossa unidade, porque estamos juntos por Cristo, porque estamos juntos porque fomos comprados pelo mesmo sangue, porque estamos juntos porque o mesmo Espírito que habita em mim habita em você, cristão, o cristão verdadeiro. É isso que nos une, meus irmãos. Terceiro argumento de Paulo é porque temos o mesmo Espírito. E se temos o mesmo Espírito, temos a mesma mentalidade, a mente de Cristo. Capítulo 2, versículo 12 diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Ele nos foi dado gratuitamente em Cristo. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Isso é, se nós vamos viver, se eu vou tomar uma decisão, uma atitude, se algum comportamento na minha vida, eu vou olhar aquilo que é espiritual, aquilo que é de Cristo, aquilo que Cristo viveu, os princípios da palavra de Deus, com aquilo que é verdadeiro.
Então eu vou conferindo as coisas espirituais com as espirituais, eu vou confrontando esses elementos para ver se estão de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele isso é loucura, e não pode entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Não. Um dos grandes empecilhos para a comunhão verdadeira na igreja são pessoas que não nasceram de novo e que frequentam a igreja. Às vezes são membros da igreja, mas não nasceram de novo. Essas pessoas, elas não conseguem entender, discernir espiritualmente que a coisa mais sagrado, aquilo que é importante é a comunhão com os irmãos. É a comunhão com os irmãos. Que nós, como Paulo vai dizer, se nós vamos fazer alguma coisa dentro da igreja, nós vamos fazer pensando no outro, para o crescimento do outro, para edificação, a palavra grega que oikodomel, quer dizer construir uma casa, quer dizer, tudo que eu estou vivendo na igreja, tudo que eu estou vivendo na minha família, é para o bem do outro, é para o benefício do outro. O Filho do Homem não vem para ser servido, Jesus não vem para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ora, se Jesus não veio para ser servido, o Rei do Universo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. O que é que deve ter na minha mente, na sua mente? Como eu devo olhar para o meu irmão? Como é que eu devo olhar para a comunhão? Servos de Deus. Mas isso na mente humana é loucura. Isso não faz o mínimo sentido no mundo capitalista que nós vivemos. No mundo que está dizendo para você: olha, não se importe com os outros, não pense nos outros, viva a sua vida, faça tudo o que você quiser, sem pensar nos outros, viva sem arrependimento, busque os seus interesses, realize seus sonhos. A Bíblia está dizendo não. A Bíblia está dizendo: nós vivemos não para nós mesmos, nós vivemos para o Senhor e vivemos para o seu povo. Isso é impensável para um homem caído. Ele vai olhar e dizer: isso é utopia, isso é loucura. É porque você ainda não nasceu de novo. Por isso que veio esse pensamento sobre a sua cabeça. Isso é impensável para o homem que não é espiritualmente vivo, está morto. Essas coisas só se discernem espiritualmente. O meu Senhor, o Rei do Universo, viveu assim, eu vou viver assim. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Eu não estou, como Paulo diz, cada um não deve buscar o seu próprio interesse, mas o do outro. Veja se isso tem lógica na nossa cultura. Não pode ser não pode ser mas é aquilo que é o correto e é o que está certo. Eu não penso em mim mesmo, eu penso nos outros. Eu não penso em ser servido, eu penso em servir. Se todo mundo fizer isso, que casamento, que relacionamento familiar, que relacionamento igreja, irmãos com irmãos. Que pensamento missional é esse, onde o mundo vê uma igreja que está servindo, como seu Senhor serviu, pregando o Evangelho, assistindo os necessitados, não pensando em si mesmo, abrindo mão de si mesmo para servir os outros, usando sua profissão, seu tempo, dons, talento para servir os outros. Que coisa extraordinária! Até aqueles que não nasceram de novo, até os mundanos, até os espíritas vivem. Isso é interessante. Mas nós fazemos isso não porque simplesmente queremos criar boas obras ou fazer boas obras para estar bem com Deus, não. Nós queremos fazer isso pelo motivo certo. Cristo nos amou e fez isso por nós, então nós amamos e fazemos o mesmo pelos outros. Aqui estamos, esse é o nosso ponto. Não fazemos nada porque queremos buscar a salvação, não. Já recebemos, não a merecemos, mas recebemos de graça do nosso Senhor, servimos por amor a Ele e aos outros. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. É essa máxima das Escrituras Sagradas.
Quarto argumento de Paulo por causa da unidade, o porquê da unidade, é que sem unidade eles se tornam carnais e não crescem espiritualmente. Capítulo 3, versículo 1 e 2, olhe comigo: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e brigas, não é que sois carnais e andais segundo o homem? Pergunta retórica. Olha, quem não anda em unidade, meu amado irmão, é alguém carnal, anda como o mundo, pensa como o mundo, é homem natural, não é espiritual, não é espiritual. Divisões, ciúmes, brigas, contendas, fala mal dos outros, isso não é, isso é carnal, isso é carnal. Ninguém que está lançando mão disso está andando no Espírito, porque a unidade é do Espírito, vai dizer Paulo em Efésios. É o Espírito de Deus que faz essa unidade, produz essa unidade, alimenta essa unidade, cuida e guarda dessa unidade. A unidade é do Espírito, a divisão é do diabo, é da carne. A natureza pecaminosa naturalmente divide, é egoísta. Mas no parquinho de diversão você vai ver rapidamente crianças de 2, 3 anos de idade mostrando toda a sua carnalidade. Não consegue dividir, bate no coleguinha, belisca, xinga, morde, puxa cabelo, não divide o brinquedinho. Ninguém precisa ensinar essas coisas, ninguém precisa ensinar isso. Está lá, isso é da gente, isso é do homem caído. Se você vê alguém fazendo isso, meu irmão, ali tem um carnal, ali não tem alguém espiritual, ali não tem alguém maduro, ali não tem alguém que está se alimentando com alimento sólido, ali é um bebê, ali é um bebê, é alguém carnal. Carnal e bebê é a mesma coisa, ainda não aprendeu nada sobre Cristo, ainda não está andando na fé em Cristo. O cristão é um ponto de unidade, o cristão é um ponto de amor, o cristão é um ponto de convergência, o cristão é um ponto pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, eles são chamados filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os que guerreiam, os que brigam, os que falam mal, que dividem, que quebram relacionamentos, não, que criticam, não. Os filhos de Deus são os pacificadores. Esses são os filhos de Deus, o príncipe da paz. Meu irmão, não tem como. Por isso Paulo está botando os pingos nos is na cabeça desses irmãos, colocando na cabeça deles os pingos nos is. Vocês estão vivendo isso porque a mente de vocês ainda é carnal, vocês ainda pensam como homens, vocês estão andando segundo o homem. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Essa é a maneira natural, humana, carnal, caída de se viver, querido. O cristão vai priorizar a unidade, ele vai priorizar a comunhão, o relacionamento. E o outro argumento de Paulo em favor da unidade é o capítulo 3, versículo 9. A igreja é uma obra de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Deus está trabalhando na igreja. Olha, ele ainda não terminou sobre unidade, ele vai terminar sobre unidade no final do capítulo 4. Todo o capítulo 1, 2, 3 e 4 ele está falando sobre unidade. Paulo não adianta Paulo chegar lá e dizer assim: olha, vocês precisam andar em unidade, pronto, fiquem unidos, esse é o ponto, acabou. Não, ele podia ter dito isso em 2 versículos, ele gasta 4 capítulos para falar disso. Veja a importância disso. Todas as cartas de Paulo vai falar de unidade.
Você não vai me apontar uma carta de Paulo, nenhuma carta do Novo Testamento, nenhum escrito do Novo Testamento que não fala de unidade. Todos eles falam de unidade, santidade e a segunda vinda de Cristo. São três temas, três grandes temas, como a gente fala em alemão, mit, esse fio de ouro que perpassa todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. Esses três temas estão lá. E a unidade é um ponto fundamental. Ponto fundamental. Em todas as cartas do Novo Testamento vai falar sobre isso. Deus está trabalhando na igreja. Deus está trabalhando na sua vida lá, meu irmão. Na sua vida em particular, pessoal. Deus está trabalhando em você. Deus quer amadurecer você, Deus quer levar você à imagem de Cristo, Deus quer fazer você desenvolver maturidade espiritual, Deus quer te tirar da infância espiritual, Deus quer te conduzir adiante, mas Deus está trabalhando nessa igreja, individualmente em cada um, mas em todos nós. Nós somos lavoura de Deus, uma lavoura não é feita de um pé de planta. Você vai aqui para o Goiás, o que está plantado de sorgo, não sei se foi a época que eu passei, mas o que tem de sorgo serve muito para ração de animal. Mas o que tem, você perde de vista sorgo, tem hora que é soja e sorgo, um ou outro. Quando você olha aquela plantação, você não vê um pé. Uma plantação não é um pé, uma plantação é um conglomerado de pés, de plantas. Vós sois lavoura de Deus. Deus está trabalhando, Deus está cultivando, a fim de que você dê um fruto. E o fruto é ser semelhante a Cristo. O fruto é usar sua vida inteira para pregar o Evangelho. O fruto é que você use a sua vida para edificar a vida dos irmãos. Esse é o fruto. Esse é o fruto. Vocês, o edifício, nós estamos nesse prédio aqui. Um edifício é feito de um tijolo? Não, um tijolo é só um tijolo. Um edifício tem centenas, milhares de tijolos. É isso que é a igreja, meus irmãos. Nós vivemos em unidade, nós colaboramos uns com os outros, nós sustentamos uns aos outros, nós estamos ligados uns aos outros, como o edifício está. Como o edifício está. E Paulo põe a cereja no bolo no capítulo 3, versículo 16. Vocês são a habitação de Deus, um santuário que Deus está fazendo. Olha só que coisa linda. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, que é a igreja, se alguém destruir o santuário de Deus, com essas divisões que vocês estão produzindo, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Olha para ver se está escrito isso na sua Bíblia. Olha bem o texto, 3, 16 e 17. Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, ele não deixa dúvida, são vocês, esse santuário é sagrado. É o próprio Deus que toma vingança contra aqueles que dividem a igreja. Não tenha dúvida disso. Irmão, o primeiro divisor foi o diabo. Todo mundo que anda em divisão anda ao lado dele, está jogando no time dele, está no partido dele. A unidade do Espírito. Vocês são o santuário de Deus. Quando nós estamos reunidos aqui, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, por mim, para minha glória, para me adorar, para me conhecer, para me exaltar, para ter comunhão, para desfrutar da minha presença, onde estiver 2 ou 3, eu estarei ali. Olha, Deus, às vezes a gente vê isso, né? Fulano de tal se tornou importante, um cantor importante, um pregador importante, uma coisa importante. Não, eu só vou onde tem mais de 1000 pessoas. Se não tiver muita gente, eu não vou pregar lá, eu não vou cantar lá, eu só vou cantar, eu só vou pregar onde tem muita gente.
interessante, porque o Deus do universo, aquele a quem pertence todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tudo que você vê é dele, tudo que você vê é dele, tudo que você não vê é dele, material e espiritual, tudo é dele. Se tiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, vai estar lá. Ele é 2 pessoas, tem comunhão. Não dá para ter comunhão só com você mesmo, não. Deu comunhão, 2 é o mínimo. 2 ou 3, ele está lá. Ele está lá. O santuário de Deus. A ideia aqui é que Deus habita no meio do seu povo. O santuário de Deus, que é a igreja. Você não é o santuário. Você é um tijolo nesse santuário. Você não é um santuário. Agora eu sou um santuário. Não. O santuário sois vós, plural. Você sozinho não é um santuário. O santuário somos nós. Cada um tijolo que forma esse santuário onde Deus habita. Entenda, cada tijolo foi comprado pelo sangue de Jesus. Cada tijolo foi tirado da fornalha do inferno e trazido para o reino do amor. Se alguém começar a tacar pedra, quebrar, meter a marreta em cima desse santuário que foi comprado pelo sangue do Filho de Deus, o que você acha que Deus vai fazer? Deus vai destruir aquela pessoa. Quem disse isso? O texto. Lê de novo comigo o versículo 17. Se alguém destruir o santuário, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Quando alguém começa a dividir a igreja, seja por qual motivo for, se alguém, e aí ele bota todo mundo, se alguém, quem? Não importa quem seja, destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Irmão, você entende que essa reunião é sagrada? Você tem essa percepção? Cristo está aqui. Cristo está aqui. 2 ou 3 estão reunidos no nome. Cristo está aqui. Esse momento é um momento sagrado. Tem algum momento mais importante que esse? Jesus não disse: olha, onde tiver 2 ou 3 jogando bola, eu vou estar lá. No churrascão, eu vou estar lá. Se tiverem 2 ou 3 reunidos com o presidente do Brasil, eu vou estar lá. Se tiverem 2 ou 3 fazendo a maior transação do mundo, custando trilhões de dólares, eu vou estar lá. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, isso é para me conhecer, para me adorar, para me louvar, para me cultuar, para me agradecer, onde o motivo e a razão de tudo nessa reunião sou eu vou estar lá. Então olha para mim, não existe igrejinha. Isso é um pensamento bem mundano. Eu já vi isso na boca de muito pastor, de muito crente. É uma igrejinha que tem ali. É interessante porque a igrejinha que você está dizendo que tem ali, Cristo está lá. Da mesma forma onde tem 10 mil pessoas reunidas. Ele não está mais lá do que aqui. Então você não pode ter a mentalidade da igrejinha. Não, o culto. O culto é... A gente pode ou não pode ir. Existe alguma coisa mais sagrada que o culto? Tem algum lugar mais importante do que a presença do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Tem um lugar mais santo onde o povo de Deus está reunido? Seja aqui ou debaixo de um pé de manga, como acontece lá. Não tem lugar mais santo, não tem lugar mais importante. Por isso que nós não temos culto principal. Não, o culto principal é domingo à noite. Não, filho,
Você entendeu tudo errado. Não existe culto principal. Não, no domingo Jesus veio. Na quinta-feira é o anjo que ele manda. Onde tem isso na Bíblia, pelo amor de Deus? Não existe. Isso é mundanismo, gente. Que você, meu amado irmão, entenda as razões de Paulo nesses. E eu peguei algumas, não peguei todas. E agora eu cheguei na metade da minha mensagem, mas eu vou deixar a outra metade para semana que vem, que eu não vou conseguir fazer hoje. Mas aqui estão só os argumentos, o porquê da unidade. E na semana que vem nós vamos ver quais as atitudes que Paulo nos chama para viver nessa unidade. Mas que isso possa abrir os nossos olhos, amados. Que você não pense no hiperindividualismo que está por aí. Que você não diminua a importância do culto por causa da pandemia. Porque, irmão, nada pode macular, diminuir a importância do culto ao Senhor. Nem pandemia, nem absolutamente nada. Nem absolutamente nada. Que você pense como Cristo, que você veja como Deus vê. Cada um aqui, comprado pelo sangue de Jesus. Cristo aqui conosco, reunido junto a nós. Agora você pode orar ao Senhor, colocar suas razões diante de Deus, seus pedidos, desejos e anelos. Olhar para o seu irmão e ver, poxa, aqui está alguém que é tão importante para Deus como eu. Um irmão que eu devo amar, cuidar, proteger, servir. Porque é meu irmão em Cristo por toda a eternidade. Foi comprado pelo mesmo sangue que me comprou. Isso é unidade. Vamos ficar na pé ao Senhor. Feche seus olhos. Amado irmão, não se movimente, simplesmente levante.